No dia 18 de junho, a gente fez um episódio aqui no Ao Ponto com o seguinte título: chegou a vez do ministro do STF terrivelmente evangélico? Àquela altura, tudo indicava que sim. O presidente Jair Bolsonaro nomearia o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Todos os indicativos que a gente tem aqui, enfim, conversado com pessoas que estão por dentro da sucessão aí no Supremo, que nos dizem que é muito grande aí a chance do ministro André Mendonça ser escolhido por ser terrivelmente evangélico, pela proximidade com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Enfim, ele tem todo o aparato aí para que o presidente o escolha. Como sabemos e já conversamos aqui também, essa indicação se confirmou e, apesar de inúmeras resistências, uma vez levado à votação, seu nome seria aprovado, segundo todas as previsões. Mas, com o agravamento da crise institucional, o Senado passou a retardar a sabatina de André Mendonça. Até que na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro acabou com qualquer clima para que o Senado marque a data para apreciar o nome de Mendonça. O presidente voltou a agir contra o Supremo, agora com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, entregue ao Senado por um funcionário do Palácio do Planalto. As reações de 10 partidos, de ex-ministros da Justiça e da Defesa e do próprio Superior Tribunal de Justiça ao pedido de impeachment de Moraes dão a dimensão da falta de ambiente para que o Senado vote o nome indicado para a vaga de Marco Aurélio. André Mendonça entrou na berlinda porque é um nome muito próximo ao presidente, fiel à sua agenda de costumes e respaldado por lideranças evangélicas com quem Bolsonaro firmou o compromisso de indicá-lo. Mas agora, a bola já não está nem com o presidente Bolsonaro, nem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cabe ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, definir a data. O presidente do Senado até poderia ajudar nessa tarefa, ou mesmo avocar a votação para o plenário. Mas nesse momento, nada indica que ele fará esse movimento. Eu dei o tempo necessário para a organização das comissões, inclusive da Comissão de Constituição e Justiça, despachei as 2 mensagens para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que é presidida pelo ex-presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e caberá a ele, senador Davi Alcolumbre, a decisão sobre as sabatinas. Até que ponto o agravamento da crise institucional com o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes coloca em risco a indicação do ministro terrivelmente evangélico? Essa nova situação anima outros nomes que pleiteavam essa vaga no Supremo, como o presidente do STJ, Humberto Martins? E qual é o clima nas cortes superiores após a nova investida de Bolsonaro contra os ministros do STF? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Bela Megali e com a repórter Mariana Muniz, que acompanha de perto o dia a dia do Judiciário em Brasília. Fique com a gente. Mariana Muniz e Bela Megali, começando por você, Bela. Depois do pedido de impeachment que o presidente Jair Bolsonaro fez do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e também de todo esse movimento que ele está produzindo, o presidente da República, contra as instituições, contra o Supremo, inclusive insuflando seus apoiadores mais fiéis contra essas instituições. Qual é o sentimento nos tribunais sobre a indicação do André Mendonça, que é o nome que vem de dentro do governo, de dentro do Palácio? Pois é, Maltic, houve, até conversando com algumas fontes, a gente estava conversando se de fato com esse ato, a indicação do André Mendonça sobe no telhado. E as conversas, com integrantes do Judiciário e do Senado, é que o nome do André Mendonça nunca saiu do telhado. O que a gente vê é que, desde antes da indicação dele, quando o presidente Jair Bolsonaro já sinalizava que ia indicá-lo para ocupar a vaga do Marco Aurélio na Suprema Corte,
já existia muita resistência. Então, o André Mendonça fez um trabalho árduo, está ainda fazendo um trabalho árduo, conseguiu no mês de julho arrefecer algumas resistências, mas com essa acentuação aí dos ataques do Bolsonaro, todo esse trabalho foi por água abaixo. E boa parte dos senadores com quem eu falei e alguns integrantes do Supremo avaliam sim que esse é um momento mais difícil da indicação do André Mendonça. Eles acreditam que hoje o Bolsonaro é a principal pedra no sapato que existe no caminho do AGU para ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal. Agora, Mariana, a gente falava muito que a pedra no caminho do André Mendonça era o senador Davi Alcolumbre, né, que é o presidente da CCJ no Senado. Mas o próprio Alcolumbre tinha sido convencido a agendar a sabatina do André Mendonça há umas 2 semanas naquele jantar com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Aí veio essa reviravolta toda com o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Hoje esse sentimento já está mais difuso no Senado, ou o problema continua sendo mesmo ainda o Davi Alcolumbre? Como é que está essa correlação de forças hoje na casa, pró e contra André Mendonça? Olha, Carol, assim, a sensação que a gente tem é de que, de fato, é uma resistência encampada, encabeçada pelo senador Davi Alcolumbre, né? Ele sempre apresentou a maior resistência ao nome, né, do ministro André Mendonça. Outros senadores também resistem, mas a sensação, enfim, o termômetro que a gente tem, enfim, a gente conversa com integrantes do governo, líderes do governo no Congresso, é de que no Senado a resistência ao nome do ministro André não é tão grande. Então, se o nome dele fosse pautado, muito provavelmente passaria. Talvez não com muita folga, mas o nome passaria. Essa é a sensação que a gente tem. Realmente, o senador Davi Alcolumbre é que é a grande pedra no caminho no Senado, pelo menos, a sabatina, né, a chegada do ministro André ao Supremo Tribunal Federal. Agora, tem uma coisa interessante. Caso Alcolumbre não paute a sabatina de André Mendonça na CCJ, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode avocar essa sabatina para ele. Isso está previsto no regimento interno do Senado. Há essa possibilidade. Claro, é uma coisa delicada e tem toda uma conjuntura de forças aí que fazem com que uma medida dessa seja evitada ao máximo, mas nada impede que isso possa acontecer. Então, havendo aí uma resistência talvez muito grande por parte do senador Davi Alcolumbre, ou uma pressão mesmo para que o nome do ministro André Mendonça seja sabatinado, pode ser que Rodrigo Pacheco queira e chame isso para si. Acredito que seja muito difícil nesse momento que Pacheco tome qualquer decisão nesse sentido. Acho que a gente ainda está num momento em que há essa busca pelo convencimento do senador Davi Alcolumbre, para que ele paute, enfim, lideranças evangélicas indo até ele, conversando com ele, né? Mais cedo eu mesma falei com o deputado Cezinha da Madureira, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, mas que tem uma ascendência forte no presidente Jair Bolsonaro, com quem ele conversa bastante. Ele disse, eu acho complicado o Senado se voltar contra os evangélicos, né? Ele indo muito nesse sentido de que é preciso que tenha uma representatividade evangélica no Supremo Tribunal Federal, que os evangélicos representam 40% da população brasileira e que seria muito temerário que o Senado não sabatinasse justamente o ministro terrivelmente evangélico para a Suprema Corte num momento como esse. Então é isso, assim, acho que tem várias coisas aí gravitando em torno do nome do ministro André, mas que talvez não seja para agora o momento do senador Rodrigo Pacheco tomar qualquer medida. Acho que ainda estão numa fase de tentar convencer o senador Davi Alcolumbre. Bela, esse apoio da bancada evangélica é natural e esperado, né? Afinal de contas, é o nome terrivelmente evangélico prometido por Bolsonaro para o Supremo. Mas esse lobby aí em torno do André Mendonça tem um nome surpreendente, que é o do ex-ministro José Dirceu do PT, que tem feito lobby a favor de André Mendonça. Que história é essa? É isso mesmo, Carol. É bem inusitada essa história, mas de fato é o que vem acontecendo. Senadores do PT têm sido procurados pelo Zé Dirceu, que continua sendo um nome de bastante influência interna dentro do partido, que tem buscado angariar votos a favor
da aprovação do André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Isso trouxe surpresa, inclusive, para alguns parlamentares, pelo que eu apurei com assessores e até alguns parlamentares diretamente falando dessa gestão aí direta do Zé Dirceu a favor do nome do André Mendonça. O recado, inclusive, já chegou no Supremo Tribunal Federal e alguns ministros, Carol, não viram isso como um gesto nada positivo para o Mendonça. Para eles, a atuação, para esses ministros com quem eu falei, né, da Suprema Corte, essa atuação direta do José Dirceu, defendendo o nome do André Mendonça para a corte, mostra como ele está enfraquecido, como, enfim, o nome do André Mendonça, de fato, é uma figura ali frágil, né, que ele não tem conseguido angariar forças para sua indicação ao Supremo. Então, não foram só os bolsonaristas que não gostaram nada dessa movimentação do Zé Dirceu. Alguns ministros da Suprema Corte também não acharam positivo. Falando ainda do Zé Dirceu, Mariana, como a Bela disse, é uma coisa inusitada, né? Esse apoio dele ao nome evangélico indicado pelo Bolsonaro. Como é que as pessoas estão interpretando esse apoio do Dirceu? Não está muito claro ainda o porquê disso, né? Sim, Carol, não está nem um pouco claro. Eu até ouvi de um interlocutor do Supremo que agora só falta o Mick Jagger declarar apoio a André Mendonça, quer dizer, dizendo que assim, talvez não seja um sinal tão bom esse apoio do José Dirceu. E o Mick Jagger, hein? Reagiu com bom humor à fama de pé frio depois de assistir a goleada da Alemanha sobre o Brasil. Pois é, Bela, daí é de Malafaia, né, como o editor de política, o Thiago Prado, lembrou, a Zé Dirceu defendendo a indicação do André Mendonça, mas a gente sabe que tem gente louco para essa indicação não vingar e aí se credenciar como um nome possível para vaga no Supremo, por exemplo, o ministro da STJ, Humberto Martins. De fato, esses nomes que estão aí no banco de reservas, eles podem crescer nesses dias de indefinição? Podem sim, Maltic, e eles apostam muito nisso. O presidente do STJ, Humberto Martins, que já chegou aí a estar na dianteira dessa disputa, vamos dizer, voltou a trabalhar intensamente com a esperança de que possa haver uma troca aí de indicados, que o Bolsonaro possa, enfim, escolhê-lo para substituir o Mendonça. Só que ele corre contra o tempo, por quê? E no dia 7 de outubro, Humberto Martins faz 65 anos e, com isso, a posse dele seria inconstitucional. Só podem tomar posse os indicados e aprovados com menos de 65 anos. Então, seria uma corrida contra o tempo. E como a Mari já indicou aqui, o cenário está muito adverso, né? Tanto para pautar, tanto quanto para correr com a aprovação dessa indicação no Senado, em um momento em que a gente vê essa crise no ápice entre o Bolsonaro e os demais poderes. Bela, aliás, a situação do ministro Humberto Martins é muito delicada. O STJ, no fim de semana, emitiu uma nota em defesa do Supremo, em defesa da democracia e contra o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. A nota afirma que o Brasil constitui-se em um Estado de Direito, cujas decisões judiciais podem ser questionadas por meio de recursos próprios, observado o devido processo legal. Mas a carta não é assinada. O quanto isso quer dizer sobre os cuidados do presidente da corte de não entrar numa rota de colisão direta com o presidente? Maltic, o gesto da nota que expressa preocupação com esse pedido de impeachment do Moraes não ser assinada foi visto por colegas de Humberto Martins no STJ como um gesto claro para o presidente Jair Bolsonaro. Ele não quis afrontar o presidente, né, já que foi o próprio que entrou com esse pedido de impeachment de Moraes. E, além disso, como a gente falou, o Humberto Martins vem trabalhando insistentemente, dia e noite, né, nessa possibilidade dele ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Recentemente, por exemplo, o Bolsonaro teve uma agenda na mão e ele viajou até lá para se encontrar com o presidente Bolsonaro. Então, ele tem procurado encontrar tanto o Bolsonaro quanto outros integrantes do governo em agendas e assinar uma nota como essa, criticando diretamente a ação do presidente, colocaria ali ele, né, na linha de tiro
retiro e ele avaliou, segundo pessoas próximas ao ministro, que estaria fora da disputa por completo. Então teve que fazer essa manifestação, né? Até existia uma pressão para fazer essa manifestação entre os seus pares no STJ, mas preferiu não ter o seu nome carimbado no documento. Aliás, Bela, tem uma certa insatisfação dentro do STJ também com esses ataques que o Bolsonaro tem feito ao judiciário. Há, inclusive, vagas em aberto que dependeriam de nomeação do presidente para o STJ e que, pelo visto, vão continuar em aberto por enquanto, né? É verdade, Carol. Há 2 vagas que estão em aberto e o STJ retomou os trabalhos, né, depois do recesso e já no início desse mês, em agosto, definiu que até outubro as sessões, né, vão continuar online e eles só vão tratar desse tema em sessões presenciais. Ou seja, jogou para frente qualquer tipo de indicação, né, do presidente Jair Bolsonaro para o STJ, que é uma corte superior que trata de casos de autoridades envolvendo, de autoridades com foro privilegiado também, como governadores, integrantes do judiciário. Então, isso também foi mais uma resposta do STJ diante dos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao judiciário. E vale lembrar que é o próprio STJ que forma essa lista, né? Ele forma uma lista de indicados e leva para o presidente Jair Bolsonaro escolher. Então, eles formariam uma lista com 4 indicados e dali Bolsonaro escolhe 2 nomes. Mas a decisão é que até outubro não terá nada de lista. Mari, e o Aras, hein? Ele continua louco por essa vaga ou já está raciocinando com mais 2 anos dentro da PGR? Sim, acho que nunca desistiu. Augusto Aras nunca desistiu de sonhar com essa vaga no Supremo, mas acredito que com a proximidade da sabatina... A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para terça-feira a sabatina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que o presidente Jair Bolsonaro indicou para mais 2 anos no cargo. Aras começa a, aceitar que será mesmo o PGR por mais 2 anos e quem sabe no futuro consiga essa vaga sonhada ao Supremo Tribunal Federal. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, hein, gente? Já passamos pelo nome dele aqui algumas vezes nessa conversa. Ele, às vezes, é meio esfinge, né? A gente não sabe muito bem o que ele está pensando. Mas o Pacheco já deixou muito claro que não vai tocar adiante nenhum pedido de impeachment contra ministros do Supremo. Mas em relação ao André Mendonça, fica aí um ponto de interrogação sobre até que ponto ele articula com Davi Alcolumbre ou não. O que a gente pode dizer sobre o que pensa Rodrigo Pacheco, Bela? Na semana passada, a gente viu que ele deu uma sinalização para senadores de que o assunto não iria andar na casa até que o Bolsonaro diminuísse o tom dos ataques e ajudasse a construir um ambiente mais harmônico entre os poderes. Era essa, e vem sendo essa, a sinalização do Rodrigo Pacheco. Então, tem aquela possibilidade que a Mari apontou dele pautar, né, a indicação do André Mendonça, caso o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, não dê andamento a esse trâmite, mas avalio hoje pelas conversas que tenho tido que, no momento, o Rodrigo Pacheco também segue na linha do Alcolumbre de aguardar sinais aí de harmonização do ambiente para dar qualquer andamento a esse e a outros projetos ali que contemplem o desejo do governo e do presidente Bolsonaro. Bela, eu vou lhe fazer uma pergunta e estendo a pergunta posteriormente para Mari. Qual é o ambiente político hoje nas cortes, com os ministros com os quais, Bela, você conversa e também com os políticos? O ambiente é o pior possível em relação à maneira como o presidente Bolsonaro vem proferindo ataques aos demais poderes. Magistrados do STJ e do STF, inclusive, exaltam que o presidente Bolsonaro conseguiu a proeza de unir o judiciário, que em vários momentos, né, a gente já pôde acompanhar atritos entre os integrantes dessas cortes. Então, o ambiente é muito ruim porque a maior parte dos integrantes do judiciário e também do Congresso querem que os ânimos sejam serenados. A gente viu hoje, teve essa reunião também dos governadores que fizeram um gesto nesse sentido, querem uma reunião com Bolsonaro.
Então, o ambiente segue conflagrado, né, Maltic? E ninguém, infelizmente, tem esperança de que o Bolsonaro vá mudar de postura. Esse é o ponto também complicado. Por mais que o Bolsonaro possa permanecer em silêncio, ceder ao apelo de um ministro bombeiro, um dia ou outro, a expectativa é que ele sempre vai se exaltar e voltar a fazer ataques aos outros poderes, à própria democracia. Então é muito complicado hoje para os integrantes do judiciário terem qualquer confiança no presidente. Até a semana passada a gente viu aquela tentativa do Pacheco, do presidente do Senado, de ir ao ministro Luiz Fux, pedindo que remarcasse a reunião com o Bolsonaro. O Fux deu uma resposta pro forma, que iriam avaliar a data, mas o ânimo para ter esse encontro é zero. É importante lembrar que o ministro Fux, na semana passada, ao não responder, ao não marcar uma data, né, após o pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele deixa muito claro que esperava um gesto do presidente Bolsonaro de trégua, e isso não aconteceu. Então, dificilmente essa reunião deve acontecer em algum momento próximo. Acho que a temperatura está muito elevada, e até mesmo julgamentos no Supremo Tribunal Federal que dizem respeito a questões afeitas ao governo podem também, enfim, acabar ficando para um outro momento. Pedidos de vista podem acontecer. Por exemplo, temos aí essa semana um julgamento importantíssimo sobre a autonomia do Banco Central, e que com certeza o governo acompanha de perto, e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Claro, não tem como a gente prever resultado de julgamento, mas é possível que haja um pedido de vista, por exemplo, para tirar esse julgamento desse momento de tanta tensão, levar para um próximo momento. Enfim, coisas que a gente tem que realmente aguardar aí a marcha dos acontecimentos. Bela Megali e Mariana Muniz, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para vocês. Valeu, Bela. Valeu, Mari. Um bom trabalho. Tchauzinho. Obrigada, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Prazer conversar com vocês. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.